Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 126. Abra aí. Salmos, no capítulo 126. Abra aí. Salmos 126. Em nome de Jesus. Salmo 126. Amém? Salmo 126. Põe a mão na Bíblia. Vamos orar. Pai, fala conosco através da tua santa palavra. Que nada venha do homem ou da carne, mas venha unicamente do Senhor. Fala tudo que precisamos ouvir, para que possamos, nesse novo ano, desfrutar das bênçãos que o Senhor tem prometido na tua palavra, para que possamos, meu Pai, ser aprovados e testemunhar e glorificar o teu nome. Dirige essa mensagem em nome de Jesus. Fala ao nosso coração tudo que precisamos ouvir. Diga amém e glória a Deus. Salmo 126, consolo para os que choram, é o título, né? Nós sabemos que a Bíblia, ela tem uma profecia que cada tempo que passa, a situação piora. A Bíblia fala que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Amém? Ao mesmo tempo, a Bíblia fala que a importância de nós estarmos debaixo da misericórdia e nos apegar a Jesus todos os dias, amém? Para que todos nós venhamos, a cada ano que passa, vencermos cada luta, vai depender da sua intimidade com Deus. O Salmo 91 fala, Deus ele fala, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Amém? Livrar de quê? Nós vemos tantas tragédias, tantas coisas acontecendo, o mundo regredindo, piorando. Só que a Bíblia promete para aqueles que são apegados a Deus livramento. E a sua fé, né, você não vai depender de como o mundo está, do que está acontecendo para você ser vencedor. Você depende da sua fé. Por isso a necessidade de você estar buscando a Deus. Amém? Há muitas pessoas que ela se leva por aquilo que ela ouve. Vem as informações, vem más notícias e ela se abala. Mas se a sua esperança, a sua fé estiver totalmente em Cristo, você vai viver como José vivia. O que aconteceu na época de José? José revelou o sonho de Faraó que haveria 7 anos de fartura, em seguida 7 anos o quê? De fome. Só que Deus deu a direção para José de que ele tinha que fazer para ele vencer aqueles 7 anos o quê? Difíceis. Deus deu a direção, como Deus dá a direção. E a fome foi tão grande
que todos os países e nações sentiram e falaram: só há um lugar que há pão. E só quem estava armazenando o pão era quem? José. Todo homem dependia naquele momento de só um homem. Todo mundo estava dependendo de quem? Ninguém mais tinha armazenado pão, só José tinha guardado. Só ele. Aquele que os irmãos debocharam, aqueles que os irmãos zombaram, aquele que os irmãos lançaram dentro de uma cova e o venderam como escravo. Mas José, mesmo passando tantas decepções, em nenhum momento ele deixou de servir a quem? A Deus. Em nenhum momento ele abandonou a fé. E tudo que ele semeou com lágrimas, a gente vai ler isso, tudo que ele semeou chorando, tudo que ele enfrentou, ele permaneceu semeando na presença de quem? Lá na frente ele colheu coisas grandes, e ele falou o que esse povo falou: grandes coisas o Senhor fez por mim, por isso eu estou alegre. Quem quer um dia falar isso? Grandes coisas Deus tem feito na minha vida, eu estou maravilhado, eu estou como quem estivesse sonhando. Deus faz isso, sim ou não? Você acredita no Deus que realiza sonhos? Você acredita que mesmo no tempo de fome, como José, é um Deus que não deixa faltar nada na sua vida? A Bíblia, ela fala que o amor vence tudo. Infelizmente tem pessoas que elas servem a Deus de uma maneira errada. Eu vou servir a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho medo das maldições, eu tenho medo disso, daquilo. Servir a Deus tem que ser com amor. Deus já nos amou, agora a gente vai retribuir. Amém? Quando a pessoa verdadeiramente ela passa a amar a Deus, ela tem um verdadeiro encontro com Deus, ela vive como José. José foi injustiçado. Deus permitiu que ele fosse atingido por mentiras e calúnias. Deus permite a gente passar por um momento difícil, sim ou não? Quer dizer que Deus te abandonou? Deus não é mais comigo, olha o que eu estou passando. Tem gente que começa a reclamar, murmurar, nada está dando certo. Será que Deus não está vendo? Deus vê todas as... Mas às vezes ali é uma provação. A Bíblia fala que a nossa fé é provada, e depois de ser aprovada, vem o galardão. A nossa fé é aprovada. Deus permite, como Deus permitiu com José. Amém? Mas depois ele mesmo falou, a palavra dele dizendo, foi tudo que eu passei, foi necessário eu passar. José falou isso: o que eu passei foi necessário, que bom eu passar por isso, porque através disso foi um grande livramento. Ele já não viu algo que foi algo para prejudicar ele, mas ele viu algo que foi para abençoar. Às vezes a gente não consegue observar dessa forma, né? O que está acontecendo ali é algo, como que eu posso entender que isso aqui é algo para me abençoar? Porque está machucando, está ferindo. Como eu posso declarar isso que eu estou passando é para o meu bem? Mas a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Tudo, até um momento difícil coopera. Se você amar a quem? Deus. Então José chegou até a colocar o nome dos seus filhos como testemunho. Sim ou não? Efraim, Manassés. Deus me fez esquecer do sofrimento do passado. Batizou o nome de um filho. E depois o outro: Deus me fez próximo na terra da minha aflição. Ele batizou o nome dos filhos por testemunho de vitórias. Amém? Para que ele nunca se esquecesse do que Deus fez. Então, igreja, continue semeando.
Ah, mas está sendo difícil, é com lágrimas. Continue. Mas essa lágrima não é chorando diante de uma pessoa, contando as suas lutas para alguém, desabafando para todo mundo. Não, é aos pés de quem? É contar a vida para todo mundo. Tem até pessoas que ficam até zombando. Ué, fulano está falando dos problemas, cadê o Deus dele? Cadê o Deus dela? O próprio Davi, nós lemos aqui sexta-feira uma palavra. O próprio Davi declara que havia muitos esperando o pé dele vacilar para ficar falando, né? Para ficar criticando a fé dele. Olha o que o Salmo 126 fala. Ó. Quando o Senhor restaurou a sorte de quem? De Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de quê? De júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito o quê? Por eles. Ou seja, todo mundo estava dizendo: olha o que Deus fez na vida daquele povo, olha como é grande o que Deus está fazendo. Aqueles que estavam dizendo isso, você acha que eles não passaram a ter interesse também? Eu quero servir esse Deus. Você acha que as pessoas que vão ver você testemunhar pela sua fé, pela sua vida com Deus, eles não vão ter interesse também de servir a quem? A Deus? Bom. Porque Deus, ele usa o testemunho de cada um para que o nome dele seja glorificado e as pessoas se rendam a ele. Amém? Na época de Elias ele fez ali uma oração no monte e desafiou os profetas de Baal. Falou: aquele que orar e fazer fogo descer fogo do céu, esse é Deus. Quando ele orou, né, ele restaurou o altar, lançou a água. A água que era a coisa mais escassa naquela época, estava 3 anos e meio sem chover, sim ou não? Ele pegou a água que para as pessoas ali era um desperdício que ele estava fazendo. A água era algo que era mais precioso naquela época, não tinha água não. Então ele pegou e jogou no altar, amém? Isso representa, para Deus eu sempre vou dar o meu melhor. Para Deus eu vou dar sempre a minha vida. Tudo que eu tenho é para glorificar quem? A Deus. E naquele momento que ele orou, fogo desceu. O quê? Fogo desceu do céu e todos diziam: só o Senhor é? Todos diziam: só o Senhor é Deus. E Deus quer que isso aconteça na sua vida. Amém? Se isso dependesse só de Deus, todo mundo estava abençoado, mas depende de cada um. Se verdadeiramente você amar a Deus, se verdadeiramente você tiver uma fé que nada te separa dele, a fé de Paulo e Silas, sim ou não? A Bíblia fala que o carcereiro pediu para Paulo uma luz. Ele ia se suicidar, porque viu os prisioneiros fugindo, né? Soltos, as cadeias quebraram quando Paulo e Silas adoraram à meia-noite. E Paulo bramou: não te faça nenhum mal, todos aqui estamos. Ele pediu a Paulo o quê? Uma luz. Por que ele pediu? Porque ele viu em Paulo a luz. Ele pediu a Paulo porque ele viu em Paulo o poder de quem? De Deus. E Paulo falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. E na mesma hora ele foi, levou Paulo para a casa dele, foi ele e a sua família batizada. Aquele homem, ninguém sabe o que ele estava passando, mas era algo muito difícil. Ele já estava no limite da vida dele. Não era só porque os prisioneiros estavam fugindo que ele estava pensando em desistir da vida, mas ele estava passando por uma coisa muito difícil. A Bíblia não declara o que ele estava enfrentando. Mas naquele momento,
Paulo e Silas, Deus permitiu ir para lá por causa daquele homem, sim ou não? Imagine se Paulo e Silas começassem a questionar: Senhor, por que o Senhor está permitindo a gente ser açoitado e preso aqui? Não questionaram, porque eles sabiam que tudo está no controle de quem? De Deus. Ali era uma maneira que Deus permitiu para que uma família fosse salva. Às vezes a pessoa questiona: por que Deus? O Senhor está deixando isso acontecer? A mesma coisa aconteceu com José. Ninguém entendeu. A gente não entende a maneira que Deus o quê? Trabalha. Mas se você está semeando com lágrimas, no fim você vai ter o seu galardão. Amém? Tudo que você faz para Deus, Deus vai te recompensar. Quem crê nisso? A sua atitude de priorizar a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, você vai ser muito recompensado por isso. Amém? Então esse povo, eles falaram: olha, todo mundo está dizendo do que Deus fez na nossa vida. A oração deles, versículo 4, ó: restaura, Senhor, a nossa sorte, como torrente no Negueb. Os que com lágrimas o quê? Semeiam, com júbilo o quê? Ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A colheita vai chegar. Você crê? Pastor, o ano foi muito difícil. Esse ano que eu enfrentei de 2024 foi semeando com lágrimas. Muitas injustiças. As coisas foram muito difíceis na minha vida, mas eu estou aqui. Estou semeando, estou buscando a Deus. Isso aqui está registrado para mostrar para você que essa palavra ainda é viva e se cumpre até hoje, de geração em geração. Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com um galardão, amém? Vão testemunhar: Deus tem feito na minha vida grandes coisas. Quem toma posse dessa palavra? Amém? Eu não vou dizer para você: o mundo vai melhorar em 2025. Não vai. Não tem como, infelizmente. Mas você não depende de como o mundo está. Você não depende de como é o governo. Você depende de Jesus. Se você viver na fé, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Deus vai ser contigo. E você vai colher de toda a semente que você lançou com lágrimas. Quem toma posse dessa palavra? Amém? Permaneça firme com Jesus. Não desista por nada, que Ele vai honrar a sua fé.